Senhora Presidente, boa tarde aos demais que me ouvem neste momento. Procurarei ser ligeiro porque nosso tempo é breve e existem outros deputados que pretendem e precisam falar. Pois bem, está tendo muita repercussão em Miracema porque um sacerdote católico, acertadamente falando para os seus fiéis, para as suas ovelhas, publicou uma carta entre os seus paroquianos. Isso é muito necessário ficar registrado. A carta foi emitida, endereçada aos seus paroquianos e a ninguém mais. Pois bem, eu passarei a ler a carta e, na sequência, lerei a defesa que estou fazendo, porque um padre de 81 anos, temente a Deus, um sacerdote correto da Igreja Católica, está sendo brutal e covardemente atacado nas redes sociais. Pois bem, disse o padre através da sua carta aos fiéis da capela, no local mais emblemático da cidade de Miracema, Praça das Mães, em frente à Matriz, no edifício distinto e tradicional, solar de Dona Brasileira, vai se instalar e ostentar um centro LGBTI, como se esse centro representasse algo de exponencial e majoritário da família miracemense, no seu modo de pensar e sentir. Não há um fim mais legítimo e adequado democraticamente para o uso desse solar. Não poderia se instalar ali a Casa dos Conselhos do município, órgão tão útil e benemérito, posto em local acanhado e pouco confortável às suas funções. A palavra de Deus revelada e escrita em Gênesis 18, Gênesis 19, Romanos 1, do 18 ao 33, São Judas Tadeu 1, do 7 ao 11, tem o pecado da homossexualidade contra a natureza, como pecado que clama ao céu por punição. O que realmente aconteceu? Deus fez cair sobre essas cidades fogo e enxofre. São Paulo, na carta aos Romanos, refere-se a esse pecado como causa da decadência de Roma. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejos uns para com os outros, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus. Aqueles que fazem tais coisas não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Orgulho gay. Carta de São Judas Tadeu. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram as mesmas impurezas, se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Como sacerdote e diretor espiritual da Escola Nossa Senhora do Bom Conselho, não poderia deixar de protestar que é, no mínimo, um assinte à maioria das famílias miracemenses, em sua quase totalidade, contra tal reconhecimento público e privilegiado. Atenção agora, olha o final, olha a conclusão do padre. Não uso de ofensas, de achincalhe, nem discriminação pessoal contra ninguém, mas gostaria que respeitassem o modo de ser tradicional e cristão da maioria das famílias, com minha bênção sacerdotal, Padre José Olavo, Miracema, 24 de junho de 2021, festa de São João Batista. Esta foi a carta que o padre endereçou aos seus fiéis. Uma carta feita de acordo com a doutrina da Igreja Católica para os seus paroquianos, também eles, por óbvio, católicos.
E o padre deixa muito claro que ele não está sendo discriminatório, nada disso. Ele só está compartilhando com os seus aquilo que ele acredita, aquilo que ele aprendeu, aquilo que é acreditado por bilhões de cristãos no mundo inteiro, sem que isso faça com que nós, católicos, com que nós cristãos, desrespeitemos, ofendamos pessoas que têm uma inclinação a esse tipo de pecado. Não, não tem nada disso. Mas passo agora então a fazer a defesa do padre. Qui habet aures audiat. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 9. Subo a esta tribuna hoje para falar a quem tem ouvidos para ouvir, como diz o Evangelho, e para valer-me de meu direito constitucional, como parlamentar que sou, de alçar a voz em favor de um sacerdote de 81 anos do interior do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Miracema, no noroeste fluminense, o padre José Olavo Pires Trindade. Padre José Olavo, há décadas, é conhecido e querido pelo povo católico daquela cidade, tendo realizado incontáveis batismos, missas, unções dos enfermos, confissões, atendendo com amor cristão as pessoas que acorrem até ele para fruir de seu ministério sacerdotal e dele ouvir as palavras de Jesus e a doutrina da Santa Igreja Católica. Pois bem, agora, do alto de seus 81 anos de vida dedicada a Deus e ao próximo, querem calar a voz deste ministro de Deus, o padre José Olavo, querem impedi-lo de ensinar a doutrina cristã a seus próprios fiéis, tal como está nas Sagradas Escrituras e no próprio Catecismo da Igreja Católica. Querem, em suma, negar-lhe o direito à palavra ao falar aos seus, negar-lhe o direito reconhecido pela Constituição de expressar-se livremente em matéria religiosa. Por isso, valho-me eu de meu direito constitucional como parlamentar, já que o direito igualmente constitucional de um cidadão brasileiro e ministro sagrado está sendo negado por certos grupos que não desejam sequer a pluralidade de ideias, e sim impor um pensamento único. Para falar em chave teológica, tão cara ao padre José Olavo, qual é o pecado de que lhe acusam? O de ensinar a doutrina da Bíblia e da Igreja? Qual o erro que lhe é imputado? O erro de, sem uso de ofensas ou de achincalhe de qualquer tipo, sem nomear pessoalmente ou discriminar ninguém especificamente, ensinar a doutrina da Bíblia e da Igreja de Cristo acerca da sexualidade humana. Por isso, não querem deixar que o padre sequer tenha o direito de comunicar, por carta expressamente dirigida aos fiéis da capela, que por ele é regida, expressamente dizendo escrever na qualidade de sacerdote e diretor espiritual desses fiéis. Os ensinamentos da doutrina cristã, que desde sua ordenação sacerdotal, muitos anos atrás, jurou diante de Deus guardar, defender e transmitir. A carta que eu acabei de ler está na internet, para quem quiser lê-la. Debate de maneira bastante equilibrada e sem uso de termos pejorativos e de baixo calão, mas firme na doutrina bíblica e da Igreja, um tema de interesse público local, a saber, a destinação a ser dada a bens públicos na cidade de Miracema, isto é, se deveria um imóvel histórico ser usado para abrigar
o novo centro LGBT da cidade ou a sede dos conselhos municipais. Antes de transcrever todos os trechos de uma epístola, o padre afirmou que São Paulo, na carta aos Romanos, refere-se a esse pecado como causa de decadência de Roma. Assim, é nítido que o padre se referia à conduta e não a pessoas. Tanto que no final da carta, ele ressaltou não estar usando ofensas, tampouco discriminando ninguém, qualquer que seja a sua conduta pessoal. Padre José Olavo é da opinião de que o imóvel público deveria ser usado como sede dos conselhos municipais. Opinião esta que deu a conhecer aos fiéis de sua capela, mas agora pretende amordaçar o cidadão José Olavo acerca de um tema de interesse público local. E pretendem também amordaçar o padre José Olavo quando este expressa a seus fiéis e na condição expressa de sacerdote o porquê, baseado em sua convicção e liberdade religiosa, prefere que ali seja instalada a sede dos conselhos municipais. Trata-se, portanto, senhores e senhoras, de uma mensagem de um religioso católico a seus fiéis, mencionando exclusivamente trechos bíblicos milenares, situação que é amparada pelo Catecismo da Igreja Católica e pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos 4º, 6º e 8º, os quais asseguram a liberdade de manifestação do pensamento, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, e veda a privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Esta reunião está sendo gravada. E, neste ponto, posso invocar aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando, abre aspas, criou, fecha aspas, muito entre aspas, o crime de homofobia sem previsão em lei e sem a devida discussão no Parlamento Federal. Mas, ao criar esse delito, o Supremo Tribunal Federal teve ao menos o cuidado de deixar claro que este não se aplica a quem, movido por convicção religiosa e sem incitar ódio, manifesta sua opinião com base em crença religiosa. Vejamos um trecho do voto do relator, ministro Celso de Mello, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26. Deputado, por gentileza, para concluir. Ok, deputada, vou concluir. Abre aspas. É inquestionável que a liberdade religiosa qualifica-se como pressuposto essencial e necessário à prática do regime democrático. A livre expressão de ideias, pensamentos e convicções em sede confessional não pode e não deve ser impedida pelo poder público, nem submetida a ilícitas interferências do Estado. E a razão é uma só, continua o ministro, pois a livre expressão de ideias, pensamentos e convicções, inclusive em questões religiosas ou confessionais, não pode e não deve ser impedida pelo poder público ou por grupos antagônicos, nem pode ser submetida a ilícitas interferências do Estado, de qualquer cidadão ou ainda de instituições da sociedade civil. O regime constitucional de proteção às liberdades do pensamento permite asseverar que a adoção pelo Estado de meios destinados a impedir condutas A gravação foi homofóbicas. encerrada. Esta reunião está sendo gravada. Condutas homofóbicas e transfóbicas, em hipótese alguma,
poderá coartar, restringir ou suprimir a liberdade de consciência e de crença, nem autorizar qualquer medida que interfira nas celebrações litúrgicas ou que importe em cerceamento à liberdade de palavra, seja como instrumento de pregação da mensagem religiosa, seja ainda como forma de exercer o proselitismo em matéria confessional, quer em espaços públicos, quer em ambientes privados. Portanto, conclui o ministro, não se pode ignorar, senhor presidente, que as liberdades do pensamento, inclusive quando exercidas em domínio religioso, qualquer que seja a denominação confessional envolvida, são prerrogativas essenciais de extração eminentemente constitucional, cujo efetivo respeito, por qualificar-se como pressuposto necessário à própria legitimação material do regime democrático, impõe-se ao Estado e a seus agentes. Por tudo isso, senhoras e senhores, deputado Giovanni Ratinho, que me sucederá nessa tribuna, quero deixar claro aqui também, Deputado, por favor, concluir. que o padre José encerrar. Olavo tem o meu respeito, admiração e restrito apoio neste momento. Só lançam pedras em árvores que dão frutos. Por fim, concluo com o que disse Santo Agostinho em suas confissões, dirigindo-se a Deus: todos que vos abandonam e se erguem contra vós, somente vos copiam de forma perversa. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.